Obrigada, Leandro. Oi, Tereza, talvez você não esteja conseguindo falar, mas acho que você está me ouvindo, que você respondeu aqui no chat. Eu só queria orientar que a gente teve um... Ok, obrigada. Na reunião anterior, agora, das 14 horas, foi reunião de posse, e aí a entidade Resgate Cambuí não estava presente. Então, por favor, venha na próxima reunião para fazer a posse da entidade, tá bom? Para o próximo biênio. Agora, mas permaneça agora, por favor, porque a gente vai fazer a eleição da presidência. Ah, tá. Eu não, aqui não computou para mim a sua chegada, viu, Tereza? Ah, a sua internet não tá legal. Beleza, mas tudo bem. Na próxima reunião, você estando presente, a gente dá a posse da mesma forma, tá bom? Ah, entendi. Tá bom, combinado. E ele sequestrar o som. João, bem. Quero que o som fique só aqui. Eu não estou achando o meu fone. Eu quero que o som fique só no meu. Vai ficar moreio aqui. Eu também. Bruno, você... Ele está desmanchando. Você está me ouvindo? Aqui, ó, uma vez uma amiga antes de um casamento, Tem gente lá. Já começava às 14. Eu tinha que ter tomado posse até às 10. Era aqui. Então. Agora eu tenho que ficar aqui. Você elegeu. Comprei na minha sala. Eu ficava lá. Fala que a suplente. Ah, não. Próximo, reunião tem que ir. Temos quórum para começar, secretário? Oi, presidente, temos quórum para começar. Por favor, a palavra. Mariela, não consegui te entender a sua resposta. Tiago, nós não estamos te ouvindo. Temos quórum, Mariela? Não me ouve. O que acontece com o meu microfone? Tiago, a gente não consegue te ouvir se estiver falando. Por causa do joystick. Eu silenciei a todos já, estou aguardando o Tiago
Ele está com um problema com o áudio dele no momento. Tudo bem, me ouvem agora? Sim, agora sim. Ótimo, a gente tem quórum, Mariela. Temos quórum. Então, eu não me lembro também de uma situação dessa no Conselho, de chapa única. Então, eu não sei bem como proceder aqui, se a gente faz uma aclamação, se a gente... Eu não sei, você tem alguma sugestão, secretária? É de praxe a gente perguntar antes de aclamar, né? Claro que é uma única inscrição, então não tem disputa de vaga, mas a gente costuma perguntar se há conselheiros contrários à inscrição da chapa. Bom, aí faz essa votação, não tendo, a gente aclama a entidade, a chapa inscrita para o novo biênio. Tá ótimo. Então, Acho que é legal só apresentar a chapa. Não, Sim, mas aí tá a gente ótimo. passa a palavra a eles, né? Então, sem muitas delongas aqui, eu vou passar para o José Antônio, que é o cabeça da chapa, para ele apresentar a chapa aí, as perspectivas dele, enquanto novo presidente do nosso conselho. Em tese, né, até a gente aclamar o Zé Antônio. Pois não, Zé Antônio, a palavra é sua, por gentileza. Então, pessoal, boa tarde a todos, todas, né? Obrigado pela presença de todo mundo, representante da sociedade civil, representante do governo, representante das instituições PUC, Unicamp, sindicatos, né? É um prazer estar aqui, assim, eu estou no conselho já faz 4 anos e para mim foi uma experiência formativa muito importante, sabe? E, e assim, também a mim também me causou alguma estranheza uma chapa só, né? Mas fico me perguntando as razões, mas não vem ao caso, né? A luta é de sempre. E a gente está aqui por conta de nossas utopias, por conta das parcerias, né, que a gente encontra aqui, das sintonias, também das divergências, mas isso também faz parte, né? E eu, em síntese, assim, eu digo assim que o porquê de eu aceitar aqui estar à frente, né, desse importante conselho, se deve tanto à paixão como também ao espanto. Eu, eu fico espantado, né, cada vez mais assim, de ter um governo atual com tantas, assim, também de sintonias. Eu vejo secretarias dessa prefeitura destoando mais ainda que de outras, né? Com muito mais dificuldade de interlocução que outras, né? Mas é a vida, estamos aqui, né? Como diz a letra da Elba Ramalho lá da música Balanceiro, eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço o mundo, né? Então, por isso que a gente não vai desistir nunca, tá certo, né? Tenho aqui algumas inspirações também, né? Como eu disse antes, a experiência aqui no Conselho minha foi muito formativa, sabe? Politicamente, de militância, enquanto representante social de uma associação de bairro, né?
por exemplo, assim, as pessoas com quem eu me inspiro, né? A Ângela da APA Viva, a Ângela Podosco da APA Viva, a, a Tereza, que tem do Resgate Cambuí, que tem essa coragem destemida de falar o que tem vontade. Aprendo muito com ela, mas eu aprendo muito também com a serenidade da professora Vera, eh, e a sabedoria, o conhecimento, a profundeza do conhecimento dela, a professora Vera da PUC, né? Espero que as outras representantes, a outra representante da PUC também que seja bem-vinda, que não lembro o nome aqui, com certeza também vai ter uma contribuição importante, né? E por último também, eu gostaria muito de lembrar aqui, de dizer também que é o seguinte, a gente pensou muito quem que seria apontar o vice, eu coloquei em discussão se eu deveria ser cabeça de chapa ou não, né? Aí acabou sendo que me indicasse, que eu sugeri, houve a sugestão das entidades de representação da sociedade civil que eu fosse cabeça de chapa, sabe? Mas havia opção de eu ser uma mulher na chapa. E a professora Vera também, eu cheguei até a convidá-la. Mas aí, após muitas discussões, a gente optou por continuar com o Tiago na diretoria do Condema, por conta de algumas lições também que a gente aprendeu com ele, né? Primeiro, a defesa intransigente do Estatuto do Conselho, né? A luta permanente para que a lei do Conselho, os artigos do Conselho, o propósito do Conselho, que está no Estatuto, não seja letra morta, né? E por uma outra razão também, que eu fiz questão de apontar o Tiago, é o seguinte, eu penso que nós precisamos acenar para novas participações no Conselho, né? Vocês vão conhecer aqui daqui a pouco o Irlan, por exemplo, que faz parte de movimentos sociais mais periféricos, né? Movimento de jovens. Eu estou falando de nós tentarmos nos aproximarmos de movimentos de talvez menos visíveis, a mídia, os meninos da quebrada, da viela, sabe? E eu espero que o Tiago ajude a fazer interlocução com esse pessoal aí e que a gente consiga se aproximar. E o nome da chapa é Soberania Popular e Justiça Ambiental, justamente por conta disso, né? Porque a gente precisa construir a participação da sociedade, da população, para debater e defender o meio ambiente, tá certo? Então, essa cidade tem muitos conflitos da gestão pública ambiental, né? E não é só aqui não, toda a cidade. E a gente quer aqui entender a complexidade que é governar uma cidade como Campinas, que principalmente no caso que vem de vários governos, né? Uma política de desrespeito a direitos sociais, a direito da população a um ambiente minimamente preservado, né? Essa cidade aqui, no último governo, né, do mesmo prefeito atual, a gente aprovou, por exemplo, leis que transforma praticamente todas as áreas rurais em áreas urbanas, né? Isso vai ter um impacto não só no presente, mas vai ter um impacto no futuro. Então, pessoal, quem chegou agora já se apresentou, quem está chegando e não se apresentou, quem já estava, o convite aqui é para a gente botar o pé no presente, analisar o passado, botar o pé no presente e pensar futuros possíveis, alertar a população de futuros possíveis e também ajudar a ser o canal. Esse conselho aqui é o principal canal institucional, né, de participação da sociedade civil na gestão pública do meio ambiente. Então, essa aqui é minha fala inicial, né? Queria dizer também que eu tenho opinião, mas eu quero dizer também o seguinte: eu mudo de opinião.
quando precisa e quando parceiras, tanto do governo, tanto aqui da sociedade civil, né? Ó, conversa, está errado isso, não pode. Eu mudo de opinião também. Mas eu garanto para vocês, eu quero ser porta-voz das organizações da sociedade civil, né? E, e quando a gente fizer algo olha, podia ser diferente, é só chegar em mim e discutir que eu vou estar aberto, tá certo? Essa é a minha disposição é, aqui, primeira, que eu posso dizer para vocês, né? E eu queria, assim, só para terminar, eu queria, assim, não é discurso, não, é uma fala, uma conversa, né? É, eu queria dizer, é, falar para vocês, né, não sei se vocês têm acesso às pesquisas, né? Tem uma pesquisa, por exemplo, que foi publicada por um importante instituto, agora não me veio o nome, um instituto ligado à USP de São Carlos, né, que apontou Campinas como uma das cidades do interior de São Paulo mais vulneráveis a ilhas de calor. Olha, e fala assim, olha, em Campinas, o coeficiente médio de ilhas de calor é de 84,8, em escala que vai de 0 a 100. Quanto mais o valor do coeficiente, mais a população da cidade fica exposta esporadicamente ao calor extremo durante os eventos de ondas de calor, né? Tem ondas de calor e ilhas de calor, né? As ondas de calor provocam as ilhas de calor. E olha os bairros da cidade que eles apontam aqui, olha. Vila Costa e Silva, Vila Vicente Cury, Jardim Santa Mônica, Vila Padre Anchieta, Campo Grande. Quer dizer, olha, para vocês verem que todos, assim, regiões periféricas, né? Então, quem vai sofrer mais com o futuro possível de desequilíbrio ambiental vai ser a população mais pobre, né? Então, é por isso que nós estamos aqui e vamos ser intransigentes, sim, em defender, né, quem precisa, em dar voz a quem quer pedir a voz e quiser falar a esse conselho, né? Eu penso muito que a gente teria que ter opções. Nós tivemos poucas experiências, né, de reuniões presenciais, mas eu quero ter uma conversa com o secretário do Clima. Já agradeço ele da presença aqui, ele saiu, mas agradeço dele ter estado aqui, né? Isso mostra uma disposição para a conversa. Quero dizer que daqui desse lado vai ter sempre disposição também para conversar, né? Porque eu queria aventar essa possibilidade também de algumas reuniões presenciais. Nós temos aqui, como o Sonel está falando, eu conheço a associação, a sede deles lá do Campos Elíseos. É um ambiente super apropriado. Tem a sede da minha associação, Jardim Miranda, Parque Beatriz, também que tem condição. E eu acho também, gente, que aqui, olha, conselheiros de todas as regiões da cidade, a gente andar pela cidade é muito importante. E, enquanto conselheiros, não é só importante, é necessário para conhecer, para poder ter contato com as diversas realidades, as diversas situações que impactam mais essas periferias, né? E, como eu estava dizendo aqui, das regiões que mais poderão ser impactadas com ilhas de calor, né? Por exemplo, a região do Campo Grande tem 3 unidades de conservação em fase de estudos para a elaboração do plano de manejo, né? Mas está chegando tarde. Essas unidades de conservação já foram praticamente
assim, quase dizimadas, né? Então, nós estamos correndo atrás do prejuízo sempre. E a cidade, com cada vez mais asfalto, cimento, mais possibilidade de, de um direito negado, um direito a um ambiente sadio negado e exposição disso que aqui essa pesquisa está falando, né? De vivência extrema, de situação de frio extremo ou de calor extremo, tá certo? Bom, a princípio era isso. Eu tenho, eu tenho algumas questões como ponto de partida. Eu não sei se eu falo agora ou eu abro a fala. Mariela, eu queria propor o seguinte: tudo bem que a posse de quem não estava presente na primeira parte será na próxima reunião, mas eu queria propor que abra fala a eles, né? E se quem quiser também, que já se apresentou, que está chegando ou que está, eu estou aqui à disposição, queria conversar. Pode ser? Tá, mas por Ô, uma questão de ordem, no primeiro momento você apresentou a sua chapa à presidência, né, que é a chapa Soberania Popular, Justiça Ambiental, É, você como presidente, Tiago Lira como vice-presidente. Então, isso. agora eu devolvo para o Tiago para que ele questione Ah, se entendeu. a... E aí Vamos depois a entendendo gente os abre a palavra. protocolos. isso, Vamos compreendendo os protocolos. Ô, José, vamos proceder aqui. Eu não sei se vai ter algum inscrito aqui que quer fazer alguma indagação à chapa. Se Isso. não houver inscrito, a gente já coloca em votação, já como a gente tinha proposto, tinha colocado anteriormente. Daí na sequência, José, eu já imposto você como presidente, daí você conduz, que daí a condução você dá a condução que você achar melhor, considerando que a gente precisa eleger nessa reunião aqui os Exato. presidentes das câmaras técnicas e os relatores das câmaras técnicas. Então, Isso. eu vou abrir aqui se alguém tiver algum questionamento para a chapa, alguma pergunta. Isso. Então, eu vou colocar em votação, se não há inscrito aqui, nos termos em que se há conselheiros contrários à atuação da chapa, que se manifestem, abstenções. A gente tem uma abstenção, é isso que eu consegui ver? Isso mesmo, serviços públicos se absteve. Então, a gente tem uma abstenção e a gente declara eleita, então, a chapa enquanto presidente dessa Assembleia. Eu dou posse à nova chapa, presidente José Antônio de Oliveira, e já passo aqui a condução dos trabalhos para o nosso novo presidente. Boa sorte, presidente, conte com a minha ajuda no que for necessário, estou à disposição. Muito obrigado, Tiago. Como eu disse antes, eu me inspiro muito em você. E, assim, gente, quando foi na outra gestão, na última gestão do Tiago, a Marilena tinha me instigado que eu fosse já candidato, né? Mas eu cheguei para o Tiago e falei: Tiago, cara, eu sou pequeno e perto de você. Eu quero aprender contigo, apesar de eu ser mais velho, e não me arrependi, não. Aprendi muito com você, né, com sua luta. Sua luta também é nossa. E vamos em frente. Tá certo? Muito obrigado, cara. E a todos e a todos da agora em diante vamos estar juntos, né? Novamente, eu agradeço. Bom, aí fiquei pensando assim, que eu deveria falar também, devia colocar em discussão aqui alguns eixos centrais, sabe, do que eu penso. Eu não sei se eu falo primeiro ou se eu ouço primeiro. Alguém quer se inscrever para falar primeiro? Ou eu continuo falando, daqui a pouco eu abro? Alguém tem
Quer fazer alguma fala? Então, não tendo, né? Porque, Mariela, você me ajuda aí se tiver mão levantada, né? O Erlan pediu a palavra, José Antônio. Quem? Erlan. Espera um pouquinho. Por favor, eu não ouvi direito, Maria Silvia. O Erlan pediu a palavra, mas ele não tá falando, acho que ele não está escutando. Opa, tá faltando eu ligar o som, Erlan? Ele está com o Estão microfone me ouvindo? ligado. Isso. É que eu tô falando, eu acho que eu percebi, acho que outras pessoas estavam com o microfone ligado também, eu achei que ia interromper, mas enfim. Primeiramente, gostaria de saudar a presidência, a vice-presidência, queria saudar a mesa diretora, queria saudar os demais conselheiros, dizer também que faço parte aqui da Associação de Bairro do Parque Beatriz e Jardim Miranda, e a convite do professor José Antônio, porque ele já me conhecia de outras ações no território. Eu gostaria de dizer, presidente, que essas ações, esse seu discurso de realmente trazendo esses dados é importante de quem mais está sofrendo com a falta de políticas públicas ambientais na cidade de Campinas é o povo periférico, então está representando esse recorte da cidade é importante para a gente, importante para o nosso território. No que precisar, conte com a gente também, aqui no Campo Grande, enfim, os coletivos que a gente está envolvido. Gostaria de dizer que é uma honra estar fazendo parte desse conselho, embora tenha chegado atrasado, né? Não consegui pegar a parte da apresentação inicial ali. Também não sei se eu vou ser empossado nesse encontro de hoje, mas gostaria de dizer que é uma honra estar fazendo parte e gostaria de dizer que estou aqui para reivindicar essas mudanças, que a gente sofra menos esses impactos ambientais que estão acontecendo hoje. E é isso. Obrigado, presidente. Obrigado, mesa diretora, e passo a palavra. Heloísa, por favor. É só para entender qual seria a sequência obrigatória da pauta de hoje, porque daí se tiver que já ver outras questões, depois vai para os assuntos gerais, mas seria a eleição, depois tem a parte das câmaras técnicas, é isso? Isso, formação das câmaras técnicas. Ah, entendi. Então, só para saber a sequência, se ela sair alguma coisa. Obrigada. Ah, tá certo, Luísa, obrigado. Mas eu gostaria de ouvir você daqui a pouco, Luísa. Mais alguém inscrito? Não, ninguém. Olha, eu andei pensando, né? Até pus no papel aqui, mas vou colocar aqui na mesa para ouvir vocês, né? Um ponto de partida é manter a pegada de apresentação e aprovação de ofícios, resoluções, memorandos, né? Porque, por exemplo, resoluções, a prefeitura tem recorrido da maioria delas, mas eu acho também que é assim, né? É um recurso que está na lei da lei do estatuto e do regimento nosso. Então, por que não utilizá-lo? Tá sendo necessário, é uma necessidade extrema, né? Então, eu penso continuar utilizando todos os recursos possíveis. Isso também é educativo. Como diz a música lá, eu não mudo o mundo, mas eu balanço o mundo, né? Então, vamos em frente. Isso é educativo para a população. Uma hora a gente vai se encontrar, nem que for na rua, né? Se não for aqui na tela, porque aqui na tela é difícil, nós vamos ter que pensar outras formas, mas a gente se encontra em algum lugar por aí, nos movimentos sociais, e isso vai ser importante. O Convema vai estar oferecendo uma contribuição importante à sociedade civil, à população dessa cidade, né? Os ofícios, eu nem tenho aqui agora o número de ofícios de 2025, mas é um absurdo. Moções, resoluções, memorandos, requisições,
eles são documentos protocolares, mas com um efeito, uma extensão também educativa muito importante, né? Porque isso vai ficando nos registros, vai para o diário oficial, vai estar na ata, né? Uma coisa, Mariela, que eu quero cuidar, que eu quero sentar com você depois, é sobre como nós vamos fazer a ata. Hoje é muito fácil, né? Porque existe inteligência artificial, a reunião é gravada, as atas, para mim, não tem muito porquê de ser muito resumidas, elas têm que ser mais completas, sabe? Com as falas dos conselheiros, mas a gente vai conversar, sentar para conversar isso depois, né? Então, então manter essa pegada de protocolar documento, se necessário, recorrer ao Ministério Público, quem quer que seja, sabe? Essa é a minha disposição. E que também quem mostrou essa disposição para a gente de forma forte foi o Tiago, né? O ex-presidente, vice-presidente aí do conselho aqui agora ainda, né? Olha, sensibilidade para escuta das demandas ambientais, né? Aquilo que eu estava dizendo. É muito importante um conselheiro de um conselho como esse aqui, conhecer a cidade, sabe? Conhecer as demandas de cada território, de cada região, né? Então, eu penso muito que que a gente tem que pensar outras formas de reunião aqui, ó, uma hora lá em Barão Geraldo, uma em Barão Geraldo, nem que for por cada bimestre ou trimestre, não sei, outra lá no Campos Elíseos, outra lá no Campo Grande. Eu penso em tentar viabilizar uma ideia dessa, tá certo? Isso vai ser meu esforço, um dos meus esforços, né? Bom, outra coisa, uma forma de fortalecer, eu penso que, então, a voz da sociedade civil nesse conselho é fortalecer as câmaras técnicas, né? E aí, eu quero abrir discussão aqui, porque é assim, Tiago depois pode falar que fizemos tentativas, né? Nós não tivemos representação de governo nas câmaras técnicas. Nós tivemos 3 câmaras técnicas funcionando, né, professora Vera? Olha, a de, a de arborização, a de matas de unidade de conservação e de licenciamento ambiental. Ah, tivemos aí um ensaio de funcionamento da Câmara Técnica de Iluminação Pública, é, até chegamos a como é que fala? A emitir uma resolução de iluminação pública, resolução Júlio Lobo, que eu não sei, não lembro o número aqui, mas a gente não conseguiu ter perna para acompanhar, porque pouca gente participou das câmaras técnicas, né? Só 3 que funcionaram. Então, o desafio aqui é a gente fazer essas câmaras técnicas funcionarem. E por isso que agora a ideia é que a gente eleja coordenadores e relatores de cada câmara técnica, precisa ter um coordenador e um relator, né? Então, eu quero abrir aqui essa discussão agora, tá certo? Eu também levanto aqui uma questão, a professora Emília não está aqui. Esse ano, se não me engano, vai ser renovado o contrato de coleta de resíduos da cidade. Seria muito importante a Câmara Técnica de Saneamento funcionar, sabe? Porque essa é uma discussão muito importante, né? Envolve muitas questões, envolve discussão de apoio às cooperativas, que eu pretendo, por exemplo, trazer em breve aqui para uma discussão sobre isso, sabe? E, e muitas outras relacionadas a coleta de resíduo na cidade, resíduos sólidos na cidade, sabe? Então, essa é a minha expectativa. Bom, eu vou abrir aqui de novo para quem quiser se manifestar,
aí, sobre essa ideia, né, de como a gente encaminhar aqui. Peço ajuda até do Tiago, da vice-presidência aí, vice-presidente, e de quem mais quiser contribuir. A Abra a professora Vera está palavra. inscrita e, na sequência, Jorge Mercante. Bacana, Espera aí, bacana. só um pouquinho, professora, eu vou... Por favor, professora Vera. Primeiro, parabenizar, eu estou super contente com essa presidência e a vice, eu acho que vai ser muito bacana. Essa coisa aproximada, o jeito que o José Antônio se apresenta é muito quente e próximo, então ele não dificulta, né, contato. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, porque às vezes a forma de a gente falar, o Thiago é a mesma coisa, né, a forma de falar ela pode afastar. E eu acho que, assim, é muito promissora essa gestão, e, assim, só salientando um pouquinho o que o José Antônio já disse, o Condema é uma ponte, porque ao mesmo tempo que ele se pressupõe a ser um auxílio e, ao mesmo tempo, um auditor, digamos assim, do poder público, é uma ponte com a sociedade de modo geral, e especialmente nas questões ambientais. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que estar muito atento a essa proximidade. Uma das formas de fazer isso, eu acho que é, de fato, conseguir fazer algumas reuniões presenciais em determinados lugares diferentes, mas também, embora essas reuniões são todas disponibilizadas ao vivo, ficam no YouTube, a gente está um pouco distante, na minha opinião, embora temos representações aqui, do mundo cotidiano, das pessoas que habitam nos lugares e que sofrem, eventualmente, as maiores consequências dos desagravos ambientais. Então, eu acho que essa proximidade eu sinto um pouco ainda que a gente não teve nem perna, nem braço, nem corpo inteiro para fazer. E reforço que o papel das câmaras técnicas, sem elas, o Condema passa a ser um cartório, que já é bastante coisa, porque tem poder de deliberação, mas, assim, as câmaras técnicas, eu acho que a gente tem que assumir, ao escolher estar em determinadas câmaras técnicas, a gente tem que assumir esse compromisso de ter reuniões mensais, de ter produtos, de ter essa capilaridade com a sociedade de modo geral, de estar atento aos problemas específicos e relatar aqui para todos os conselheiros. Porque, em sendo um conjunto, a gente está aqui junto, mas as câmaras técnicas, elas têm uma responsabilidade além da reunião mensal do Condema. Eu fico um pouco apreensiva, porque é muito trabalho, mas realmente ainda não conseguimos que essas câmaras técnicas tenham a sua potência esperada. Então, eu desejo uma ótima gestão e participação dos colegas, mas eu tenho esses dois aspectos a salientar. Obrigada. Obrigada, professora Vera. Jorge, por favor. Bom, primeiramente, cumprimentar o presidente, vice-presidente, conte com o nosso apoio. Se Deus quiser, vamos fazer uma gestão muito boa, tenho certeza. É o seguinte, eu sugiro, Zé Antônio e Tiago, permite chamar dessa forma, presidente e vice-presidente, que a Câmara Técnica de Saneamento Ambiental seja desmembrada em resíduos sólidos e recursos hídricos. Porque está certo ter uma interface, mas recurso hídrico tem interface também com mudança climática, com biodiversidade. Então, se for ver interface, eu juntaria todas. Por quê? Tem uma carga muito grande de resíduos sólidos e também em recursos hídricos, né? Eu me proponho aqui, estou me candidatando a ser coordenador da gestão de recursos hídricos. Por quê? Faz 12 anos que eu sou coordenador da Câmara Técnica de Conservação da Água na Indústria, tá? No Comitê PCJ. Coordeno o GT, Previsões do Meteorológico do Comitê também. Estou acostumado a fazer reunião mensal, com uma semana antes sair a ata, com a pauta, sempre rigorosamente. Podiam fazer dessa forma. Eu me comprometo, se for eleito coordenador dos recursos hídricos, manter reunião mensal, com ata e pauta uma semana antes, como eu faço já há 12 anos lá no comitê. Tá? Então, eu proponho que, se for desmembrado, eu aceitaria participar da gestão de recursos hídricos e levar adiante com todo mundo aí. Estou bem motivado, faço a minha experiência já, desde o tempo que trabalhei na Petrobras, 36 anos nessa área. A Heloísa me conhece desde o tempo da CETEV, Heloísa. Então, a gente tem uma longa luta aí e me proponho, fico à disposição. Se fosse você ter essa separação das duas câmeras, eu me candidato, é lógico, se houver o apoio, né? Se for votado, for eleito pelos demais colegas, tem outros nomes muito bons também aqui, longe de mim achar que
apenas estou me colocando à disposição. Muito obrigado. Então, Jorge, muito bom. Um minutinho só, se tem mais escrito, Mariela? Vice-presidente Thiago Lira. Bom, eu vou ouvir o Thiago. Desculpa, então, eu espero. Thiago, por favor. Não, só queria rapidamente apoiar aqui a posição do Jorge, acho que é fundamental. Acho que seria importante, considerando a recomendação dele, a gente já criar uma nova Câmara Técnica, né, fracionando as duas. E tem meu apoio, tanto para ter uma Câmara Técnica só sobre recursos hídricos, como para o nosso conselheiro Jorge poder presidir a Câmara Técnica. Não tenho nada contra, muito pelo contrário, será um prazer. E eu só fico pensando que a Câmara Técnica de Saneamento, mas você sugeriu que seja recursos hídricos e outra de saneamento, é isso, Jorge? A outra de resíduos sólidos, sabe por quê? Resíduos sólidos. Está com uma carga enorme, Campinas está com um problema sério. Tá. A gente não conseguiria tocar as duas simultaneamente com a intensidade que elas demandam. E a água também, né? Então, uma situação complicada aí, com mudança climática, com cantareira abaixo. Então, eu acho que as duas... Nada impede, quando tiver um assunto comum, fazer uma reunião conjunta. Se tiver alguma interface, como vai ter com biodiversidade, como vai ter com mudança climática, a gente faz reunião conjunta quando for o caso, mas tentar focar no recurso hídrico separadamente do resíduo sólido. Essa é a proposta. Não, eu estou de acordo, sim. Aqui depois a gente precisamos ver se vamos ter perna e quem se encarrega da comissão de resíduos sólidos, né? E no caso aí, pelo estatuto, pelo regimento, pode ser criada uma câmara técnica ou não tem uma comissão, né? A gente pode começar, como sendo comissão, tem o mesmo valor, não tem muita diferença, não. Perfeito. Mas tranquilo, eu vejo que é tranquilo, sabe? E aí eu agradeço já a professora Vera e o Jorge falou, agradeço as palavras da professora Vera e eu assim, conto muito com você, professora, pelo seu conhecimento aí, eu acho que a discussão de soluções baseadas na natureza vai estar sempre em alta aqui nessa cidade, sabe? A gente vai precisar contar muito com o seu apoio, com o seu conhecimento, né? E será muito bom isso, tá certo? Inclusive, olha, a Secretaria do Clima fez uma conferência, né, municipal dos objetivos do desenvolvimento sustentável da cidade. A sociedade civil optou por não participar, mas a gente reconhece os esforços, né, os esforços aqui dos servidores públicos de carreira da Secretaria do Clima, e a gente lamentou muito não optar por não estar presente, sabe? Às vezes, falar não é necessário mesmo, sabe? Mas eu aqui já quero elogiar aqui quem esteve à frente disso, o Gustavo Merlo, tá certo? E a gente conta muito com a sua participação também nesse debate aí, Gustavo, sabe? Você é interlocução nossa com a secretaria, tá certo? Valeu aí. E eu acompanhei lá, tem muitas deliberações do evento que vocês realizaram, embora teve pouca participação, foi lamentável, assim, mas foi uma razão justa também que a gente vai continuar discutindo aqui, tá certo? Bom, e aí, como ficamos? Por favor, Mariela. Por favor, a gente tem Gustavo Merlo e depois o Nelson Matheus, tá bom? Aí depois a gente já passa para a formação, as inscrições para a Câmara Técnica. Tá certo, tá certo. Bom, rapidamente também, agradecer mais uma vez as palavras do José Antônio, mas principalmente parabenizar, né, a diretoria do
do Condema, nova diretoria, com o José Antônio presidente, Tiago vice-presidente, e em nome da secretaria, dizer que a gente está à disposição, como sempre, vamos tentar abrir as linhas de diálogo, de conciliação e tentar fortalecer a participação do poder público no Conselho, como sempre, e dizer que, particularmente, eu desejo sucesso e uma jornada vitoriosa à frente do Condema nesse novo período. Muito obrigado mais uma vez. Sabe que a gente, na medida do possível, está junto e o que dá a gente está apoiando e construindo juntos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Gustavo. Nelson, por favor. Seu microfone está desligado. Alô? Sim? Sim. Parabenizar os colegas aí, o Tiago e o Zé Antônio, pelo encaminhamento à diretoria, e muita força e saúde aí para tocar isso. Eu queria fazer uma proposta sobre as câmaras técnicas. Pelo pouco que eu conheço, eu pude acompanhar o desenvolvimento do Consema na época do Bruno Covas, tal, só acompanhava, mas não perdia um dia beludo lá das reuniões. Essas coisas não pode ser ao acaso. Não pode ser quem quer, quem não quer, vamos dividir. Eu acho que precisava não decidir agora, mas elencar algumas pessoas que possam listar profissionais que têm mais aptidão para tais e tais câmaras, seja de entidades civis, seja do Estado, tem que haver essa simbiose aí, e apresentar numa dessas próximas reuniões, porque essas câmaras são o esqueleto da entidade. Se não estiver funcionando, não vai ser a presidência que vai resolver, não tem condição, além do cartorial, que é um volume muito grande. Então, eu deixo essa proposta. Só que precisa ter de algumas pessoas que, a partir de hoje, começam a pensar nomes, e vai ter que fazer uma consulta, e tragam numa próxima reunião esses nomes já com uma essas pessoas já foram consultadas, já foram avalizadas, e só vem para dar uma aclamação. Hoje vai ficar esse picadinho, tira daqui, põe ali, acerta acolá, e não vai longe. Aí também afirmo, gostei muito, participei, vi o Gustavo lá, me tornei amigo do Gustavo lá na reunião da ODS. Foi muito bom, gostei. Jorge Mercante. Eu concordo em parte, mas a gente poderia já ter o grupo começando hoje. Não vamos perder mais um mês para... E depois os outros vêm e se agregam. Tendo um lucro para a gente começar a trabalhar, sabe? Depois, quem tiver interesse, a qualquer instante, pode, não, como deve participar. Mas eu acho que é interessante a gente já hoje ter alguns nomes para a gente já começar a ter a reunião mês que vem já, né? Esse mês ainda de junho. Obrigado. Acho que não são coisas excludentes, né? Não são coisas excludentes, Antônio, Jorge. Exatamente. Não são excludentes. Pode avançar essa, mas as outras precisam ser bem pensadas, porque senão deixou o fulano lá, que é um especialista de fora, não consultou a secretaria tal, não mostrou que... N coisas. Isso envolve conversa, envolve uma articulação, não cai do céu. Quem quer? Não é assim. A gente sabe que não é assim. Mas não impede já de aprovar alguma coisa, mas continuar o trabalho em bloco. Professora Vera. Eu tenho uma proposta, acho muito bacana o que o Nelson falou, que é a capilar. Eu tenho uma proposta alternativa, que é um pouco na linha do Jorge, que é o seguinte: uma coisa é a gente ser responsável aqui como conselheiro de montar essas câmaras técnicas, e a outra é assumir o que o Nelson falou, o primeiro ato da Câmara Técnica é a sua própria ampliação, ou seja, essa capilaridade que poderia estar ampliando-se depois no mês que vem. Então, vamos supor lá que eu fique na Câmara Técnica, sei lá eu, de Matas, com determinados colegas aqui, conselheiros. A nossa responsabilidade é ir fazer o que o Nelson falou. Vamos atrás de gente que possa ampliar essa Câmara, que tem um pequeno núcleo que é o nosso, que a gente poderia votar hoje.
Não, eu não excluiria a imediatez da coisa, mas também não excluiria o que o Nelson falou. Não sei se é uma boa solução. Bom, muito bom. A gente tem inscrito a Tereza e, na sequência, Thiago Lira. E tá bom, tá, desculpa. Obrigado, Mariela. Pode me alertar. Tereza, por favor, então. Oi, espera um pouquinho. Oi, deixa eu achar um ponto aqui, que nós estamos num congresso, o negócio está difícil aqui. A internet, então, está pior ainda. Qual Não pega congresso você está, internet aqui. Tereza? Fórum de Arborização Urbana em Registro. Olha, que bacana. E tá todo um monte de gente aqui do Resgate Cambuí. É o seguinte, eu acho que o Nelson primeiro tem que saber como funcionam essas câmaras, para depois a gente dar os encaminhamentos que ele quer. Primeiro, porque muito pouca gente participa. Segundo, porque para você chamar pessoas de fora, a gente já tentou e é muito difícil, não é todo mundo que topa. É um trabalho que aparece toda semana, não é de vez em quando. Então, eu acho que o caminho não é por aí, Nelson. A gente pode chamar pessoas conforme o assunto, conforme a disponibilidade dessas pessoas. Mas quem tem que tocar isso é o conselho e os seus conselheiros. Isso. Tá Tiago, certo. por favor. Tiago, por favor. Não, eu só queria, no mesmo sentido da Tereza aqui, é o artigo 55 do regimento interno do CONDEMA. Ele dá como são formadas câmaras técnicas e, inclusive, como são os procedimentos internos. E o convite para participar tem que ser um convite da presidência também. Então, não é tão simples assim, conselheiro Nelson, nosso procedimento interno aqui. A gente precisa formar, as câmaras técnicas precisam necessariamente ser constituídas por 5 representantes titulares ou suplentes das instituições representadas aqui, das instituições conselheiras. Então, por isso que eu acho que é importante a gente, mesmo que no momento posterior tem até a possibilidade de se alterar uma presidência de uma Câmara Técnica ou uma relatoria, mas eu acho que é importante hoje a gente sair daqui e que essas câmaras técnicas, como apontou o nosso conselheiro Jorge aqui, trabalhem, já comecem a trabalhar, porque a gente já está empossado conselheiro, né? E a gente tem trabalhos hercúleos pela frente. Muito bom, Tiago, obrigado aí. E eu já queria uma coisa que está nessa discussão já me suscitando. Olha, Mariela, nós precisamos providenciar o regimento e repassar no e-mail de todos lá, colocar no e-mail para que todos leiam, né? Eu acho que vai ser importante. Tá certo? Eu já fiz uma comunicação prévia a todos, José Antônio, indicando o site onde tem todas as informações do CONDEMA, convocação, ata, legislação, processo eleitoral, mas eu repito, não tem problema nenhum. Tá certo. E agora, diante dessa discussão aqui, eu penso assim, olha, eu estou vendo aqui o artigo 55 mesmo, sabe? Inclusive, assim, a incumbência, a tarefa de do presidente e o relator, tá certo? E da suplência. Importante lembrar aqui que os suplentes aqui das entidades podem fazer parte das câmaras técnicas, tá certo? Então, isso aqui é importante, porque vai ter o relator lá que será a interlocução com a presidência, com os encaminhamentos do CONDEMA, né? Mas eu proponho aqui, então, assim, olha, a gente levante aqui em quem tem interesse, como o Jorge Mercante disse, já tem interesse na Câmara de Recursos Hídricos, quem aqui estaria interessado nas demais câmaras, né? E a gente vai, na próxima reunião, a gente coloca isso na pauta. Tem um cachorro aqui que late, a gente coloca isso na próxima pauta para referendar e, assim, aí vocês já vão ter lido também o regimento, já vai poder tomar decisões também mais embasadas. O que vocês acham? Pode ser assim?
Pode ser? Luísa, você quer falar, Luísa? Você levantou a mão? Não, Acho eu que só isso mandei uma pergunta, assim, quais são as câmeras técnicas existentes, porque pelo regimento são 2, mais é. uma comissão de ética, mas parece que tem mais. Então, quais são, para a gente poder, então, dentre elas, ver a nossa qualificação e interesse. Daí depois a gente se candidata. Era essa mesma minha colocação que tinha levantado a mão. Então, pode baixar minha mão, que é a mesma pergunta da Heloísa. Segundo aqui eu me lembro, e a Mariela e o Thiago me corrijam, mas foi, que funcionou. Foi de arborização urbana, né? Foi de matas e unidade de conservação, de licenciamento ambiental e de iluminação pública, que teve apenas 2 reuniões. Mas existe outras câmaras, saneamento já existe, se não me engano, salvo... Saneamento. Já existe. Planejamento, que é obrigatório, junto com a processo de licenciamento. Planejamento também, essa eu não sabia até. Tá. Planejamento Thiago, e acho que você licenciamento, pediu a é palavra isso? para falar sobre isso, né, Thiago? Não, só dizer, José, que eu acho que a gente podia passar as câmaras aqui e a gente ver se tem pessoas voluntárias para presidir essas câmaras, porque a gente sabe da dificuldade de conseguir completar elas. Então, se a gente tiver hoje aqui, se a gente não conseguir completar alguma câmara técnica, a gente pode até postergar para a próxima reunião. Mas eu acho que a gente fica um pouco atrasado, a gente perde um mês de trabalho. Por exemplo, o Jorge, ele já está com o ímpeto de começar a fazer funcionar a Câmara Técnica de Recursos Hídricos. Não tem por que a gente deixar de fazer essa votação aqui, separando a Câmara Técnica e criando essa Câmara Técnica de Recursos Hídricos e já elegendo o nosso conselheiro Jorge para presidente, entendeu? Não tem, já tem uma pessoa que está disposta, que tem a experiência, né? Então, seria importante a gente encaminhar para a gente conseguir já eleger. Se as outras câmaras técnicas a gente tiver pessoas interessadas, a gente elege. Se não tiver, a gente espera amadurecer desse período até que tenha interessados ao passo. Olha, o Thiago, obrigado, Thiago. O que o Thiago está levantando, gente, você tá compartilhando a tela aqui, Mariela? Eu tô. Zé Antônio, eu levantei a mão porque eu concordo com o Thiago, mas assim, o que a Heloísa falou, para quem acabou de chegar, é importante listar quais são, porque se a pessoa falar, eu quero essa, depois ver que a outra tem mais afinidade, eu diria assim, rapidamente, quais são as câmaras técnicas existentes e obrigatórias para depois proceder ao que o Thiago recomendou. O que você acha? Pode ser sim. Mariela, você tem o nome das câmaras técnicas que é por estatuto já? Hoje, a gente tem a Câmara Técnica de Planejamento, a Câmara Técnica de Licenciamento, e teve uma resolução feita com a Maria Helena, e a de saneamento, ela está em caráter definitivo, e a arborização também. E depois eu confiro se tem mais alguma outra, mas de memória, são por resoluções a de saneamento e arborização, e pelo regimento, planejamento e licenciamento. E a de comissão eleitoral, claro, né? E a gente tem as que... Mariela, por favor, eu não ouvi direito você falar aí, o som está bem... licenciamento e planejamento não são uma câmara só? Não, Câmara Técnica de Planejamento é uma, conforme o regimento, Câmara Técnica de Licenciamento é outra. Eu me recordo que a Maria Helena, como presidente, fez resoluções de caráter definitivo com câmaras técnicas de arborização, saneamento, e a gente tem a comissão eleitoral, que a gente sempre tinha mais próxima das eleições, no caso, né? No processo eleitoral. Então, essas que eu me lembro. E depois, se eu encontrar outras, eu compartilho com vocês. Não, sim. No entanto, a gente teve a Câmara de Matas e Unidades de Conservação e de Iluminação Pública, e a Comissão Eleitoral, naturalmente, como câmaras técnicas que não são definitivas necessariamente, certo? Isso.
Mas eu acho assim, que isso aí está no estatuto, que cabe à presidência declarar, né, por sendo Câmara Técnica. Eu, assim, olha, queria destacar aqui, colocar a importância que foi a Câmara Técnica de Matas e Unidade de Conservação, a discussão feita, o debate que está sendo feito, e diante do que está rolando aí, que é a elaboração do plano de manejo dos parques naturais do Campo Grande e do Jatobás, a Câmara Técnica de Arborização e Matas e o C, né, que hoje é uma comissão, tem que virar Câmara Técnica, ver o que precisa ser feito para isso, sabe? É isso. É isso. Como nós ficamos, então? Então, eu posso passando as câmaras técnicas, vendo se há inscritos, Isso. E aí depois as que não serem contempladas, a gente depois resolve na próxima reunião? Muito bom. Pode ser, Mariela, por favor. Então, bora lá. A minha tela continua compartilhada? Desculpa que eu não consigo ver as duas coisas. Continua. Então, Mas não tá vendo nada, tá? Como assim? Ela está compartilhada e não... Como assim não está vendo Mas nada? para mim aqui tem... não, embaixo aqui está a Câmara Técnica de Licenciamento, Saneamento Ambiental, Arborização. Então, não está com nada porque eu vou receber as inscrições agora. Não, tá bom. Tá bom? Então, tá bom. CT de Licenciamento Ambiental. A gente abre a inscrição para a Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental, por favor. Pode falar o nome que eu não estou vendo vocês, tá? Eu imagino que a Tereza, por ela estar num congresso, ela não vai conseguir se manifestar, né? Mas eu indico aqui que a Tereza e também a Ângela estejam nessa Câmara Técnica. Foi muito importante, sabe? A Tereza já se manifestou pelo chat que se disponibiliza. Então tá bom. Eu vou precisar do seu apoio agora, Gustavo, para ver o chat para mim, por favor. Deixa comigo. Tá. Tereza. Eu me inscrevo para essa Câmara Técnica, não para presidência, nem para relatoria, só para ser membro da Câmara Técnica. Ok. É uma coisa importante também, gente. Quem está chegando aqui, olha, além da presidência de cada Câmara e relator ou relatora, está aberta a participação, né? Então, isso é muito importante. Pode fazer parte de mais de uma Câmara. Mariela, José Augusto está se inscrevendo para a Câmara Técnica de Planejamento, só que a gente não chegou lá ainda. Tá, a gente está na Câmara Técnica de Licenciamento por enquanto. Tá, eu vou deixar aqui registrado. Tá, mas aí eu deixo anotado aqui para a próxima. José Antônio sugeriu a Ângela, né, para essa Câmara, ela não está presente hoje. Isso. Então, mas aí eu confirmo com ela por e-mail, né? Eu acho melhor. Perfeitamente. Tereza, Thiago, quem mais, por favor? Você não quer colocar a Ângela Professora Laís da interrogação? PUC está inscrita para falar? Isso, eu posso me inscrever também nessa Câmara Técnica. Quem é, por favor? Laís Almeida, da PUC. Laís Almeida, da PUC. Bacana, Laís. Muito obrigado. Tereza, Thiago, Laís, quem mais? Maria Silvia levantou a mão. Eu não estou vendo aqui, viu? Eu estou vendo, Maria Silvia. A Maria Silvia está a caminho de algum lugar, mas ela levantou a mão. Não sei se foi sem querer. Tá, por favor, ou voz ou chat nesse momento para que eu possa acompanhar, tá bom? Porque senão eu não estou conseguindo ver a tela de vocês. Eu estou compartilhando a minha da Câmaras Técnicas. Acho que foi sem querer. Foi sem querer. Não, ela levantou a mão porque apertou sem querer. Verdade, velho. Então, tá bom. Então, temos Tereza, Thiago e Laís nesse primeiro momento. Depois eu posso, depois da gente computar cada uma, eu mando por e-mail para conhecimento de todos. E se houverem novos inscritos, eu informo. Desses que estão elencados agora, já temos quem vai ser o presidente, quem vai ser o relator?
Não. Então, também podemos decidir isso para a próxima reunião, presidente? Quem vai ser? Ok. Então, agora eu vou seguir aqui, tá bom? Câmara Técnica de Saneamento Ambiental. Por hora, ela está uma só, abrangendo hídricos e resíduos sólidos. Mariana, Oi? a Tereza se ofereceu como relatora da Câmara Técnica de Licenciamento. Relator. Obrigada. Câmara Técnica de Saneamento Ambiental, ela está como uma só. Heloísa Lutero deseja participar da de saneamento. Ok. Quem mais? Posso tirar uma dúvida? Uhum. A saneamento ambiental que nós estamos falando agora, ela passa a estar com ênfase em resíduos sólidos. E entendo que a de recursos hídricos passaria a estar com drenagem, esgotos e água potável. Estou correta? Eu acho que sim, Vera. Tá. Acho que sim. Mariana, só para ficar registrado, o Plínio também se ofereceu para a Câmara de Planejamento. Eu sei que não está nela ainda. Então, no momento certo, aí você fala o nome dele, o Gustavo. E o José Augusto está reforçando aqui a participação dele na Câmara de Planejamento, né? Tá bom. E tem que sair. Tá. Então, José Augusto, para planejamento do não, peraí, Estado, o Plínio está saneamento. O Plínio está dizendo que errou de saneamento. Tá bom, então eu anotei aqui, ó. Na CT de saneamento por hora, a gente está com a Heloísa e com o Plínio, certo? Isso. Só uma questão de ordem. Desculpa interromper. Não vai ter que ter votação para sacramentar a separação do resíduo do hídrico? Não teria que ter um acordo do pleno? Não, aí isso daí cabe à presidência, o Jorge. Okay. Não se preocupe. Na próxima reunião, a gente já vê essas coisas, essas questões de fundo legais, assim, e a gente traz, tá bom? Mas não vai ter problema, não. Ok, obrigado. Alguma outra inscrição para saneamento? Nelson Matheus. Então, tá. Maria, Oi. desculpa, só eu não consegui entender. O presidente está adiando essa decisão da gente de desmembrar as câmaras técnicas. Aí eu não sei, essa Câmara Técnica de Saneamento, ela é a Câmara, ela vai se manter a Câmara Técnica anterior, é isso? A gente não está alterando, então, vai resíduos sólidos. Eu penso... Tá tudo vai ficar junto nessa seleção que a gente está fazendo aqui já? Eu penso assim, Tiago, olha, nós estamos mantendo a Câmara Técnica, que já está criada de saneamento, mas nós vamos criar uma comissão de recursos hídricos. Pode ser comissão ou, pelo regimento aqui, cabe à presidência criar, referendar isso, sabe? Então, mas a próxima semana a gente referenda isso, tá certo? A gente verifica direitinho, melhor e referendo, mas já fica aqui a indicação que será criada. É uma comissão de recursos hídricos, além da Câmara Técnica de Saneamento. É isso que eu estou pensando, presidente, né? Me corrija. Presidente, eu queria insistir, porque eu tinha feito encaminhamento aqui embaixo do que o Jorge falou. Da gente fazer, até porque o Jorge ele é a primeira pessoa já que se dispôs a presidir uma das nossas câmaras técnicas. Então, eu não vejo nenhum impedimento da gente já criar essa Câmara Técnica de recursos hídricos. Inclusive aqui, se for por consenso aqui, ou por deliberação, mas a gente colocar em votação essa proposta de criação da Câmara Técnica e da Câmara Técnica de recursos hídricos. Inclusive, aqui daí eu já antecipo aqui que eu me coloco na presidência aqui, o que for, na Câmara Técnica.
Eu acho que é importante esse momento. Tiago, eu aceito a opinião e sua sugestão aqui. Então, a gente já vamos colocar em votação isso agora. Ou vamos ver todo mundo, as demais câmaras, e no final a gente retorna para poder aprovar o que ficou pendente, tá certo? Estou marcando aqui. Pode ser? Pode, acho. Então, vai fazer a votação, a aprovação da criação da CT de resíduos sólidos? Eu proporia já ver quem, as demais, nós podemos fazer agora. Podemos fazer, é que você estava compartilhando a tela, eu achei que ficava complicado, mas então, vamos botar em votação já. Olha, quem concorda em desmembrar a Câmara Técnica de Saneamento e com uma outra de recursos hídricos, Não, é recursos hídricos ou resíduos sólidos? Eu entendi o Jorge Mercante falar sobre resíduos sólidos. Posso esclarecer? Isso. Em duas. Resíduos sólidos e recursos hídricos, e acaba com o saneamento, senão o saneamento vai ficar conflitando com recursos hídricos. Olha, assim, gente, na minha concepção, devia manter a Câmara Técnica de Saneamento como está. Embora estamos criando aqui ela está sendo desmembrada, tá certo? E a gente cria outra de recursos hídricos. Deixa a Câmara Técnica de Saneamento lá, porque até que nem você disse, Jorge, vai que tem pouca participação, você vai ver que Por questão de ordem, presidente, a gente pode colocar em votação a sugestão do conselheiro. Se ela colocar, for... um minutinho, eu já coloco isso. Posso Porque eu só queria alertar. Olha, Jorge, depois de 2, 3 meses, meu caro, o trabalho é árduo. E, às vezes, você vai fazer uma reunião com não tem quórum, não tem... Então, para mim, em minha concepção, né, deveria deixar a Câmara Técnica de Saneamento como está, mas criar uma outra de recursos hídricos. Mas eu aceito a proposta da gente votar. Tá certo? Deixa eu explicar. Se manter com esse nome, vai ter um conflito de temas, porque saneamento ambiental envolve também recurso hídrico. Por isso tem que mudar o nome da Câmara. Tem que desmembrar em resíduos sólidos, focar em resíduos sólidos e recursos hídricos. Se manter esse nome, vai ficar, sabe, teoricamente, eu acho que tem que separar os nomes. Agora, quanto você tem razão, presidente, é difícil realmente de ter voluntário. Nosso trabalho, quem for coordenar, quem for relatar, é ir atrás de voluntário, motivar. A gente vai fazer isso no recurso hídrico, garanto que o senhor vai ter surpresa, posso lhe garantir. Eu vou atravessar a ordem, porque é o seguinte, eu só quero referendar o que o Jorge falou, Zé Antônio, porque é o seguinte, saneamento ambiental são 4 eixos, e tem coisas que são especialistas quem é especialista em resíduos sólidos, às vezes não entende nada de drenagem. Então, eu desmembraria. Eu sou, digamos, eu acho que deveria se desmembrar e não ter essa coisa de manter a de saneamento que vai ficar confuso. É uma opinião, tá? Só para esclarecer a razão. Mas, e se surgir uma demanda? Só, desculpa, aqui, olha, estou colocando. Se surgir uma demanda, por exemplo, de saneamento que não vai estar nem de resíduos sólidos e nem de recursos hídricos, como é que fica? Por exemplo... Não existe. Saneamento ambiental tem 4 eixos: água potável, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Tá. Esses 4 eixos, 3 estão em recursos hídricos. Não, então tudo bem. Entendeu? Isso. E o outro está e já é uma desgraceira cuidar de resíduos sólidos. Não, eu aceito, aí retiro a minha questão, então, sabe? Então, temos que colocar em votação a criação de 2 câmaras técnicas, é isso? De resíduos sólidos e de recursos hídricos. Como desmembramento da Câmara de Saneamento, que já foi dita como permanente, né? Isso. Exato, ela extingue saneamento e cria a CT de recursos hídricos e CT de resíduos sólidos. Exato. Então, já vamos colocar em votação, é isso? Quem está de acordo, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Abstenções. E consideramos aprovado, então, né, Mariela? Isso mesmo.
Então, sendo assim, a CT de Recursos Hídricos conta ainda com a Heloísa, com o Plínio. E com o Recursos Hídricos, eu me candidato a estar também. Nós estamos falando disso agora? Do que nós estamos falando? Desculpa. Isso. Aí, como a gente desmembrou, então agora eu vou abrir para as inscrições para recursos hídricos. Eu me inscrevo. Tá bom. Então, professora Heloísa, você se mantém nessa que você tinha, que era antiga saneamento? Eu quero ficar no recursos hídricos, eu coloquei em saneamento, porque a Vera tinha colocado que seria tudo junto, mas já que separou, eu fico em recursos hídricos. Recursos hídricos, então tem a Heloísa, a Vera, quem mais, por favor? Eu também quero ser membro dessa Câmara Técnica. E o Jorge, né? O Jorge já é nosso coordenador. Acho que o Jorge é do... Jorge, você vai ficar no resíduos sólidos ou hídricos? Hídricos, ele disse. Recursos hídricos. Isso. Tá bom. Obrigada. E o Plínio então, também apontou pelo chat recursos hídricos. Desculpa, quem? O Plínio. Plínio. Tá bom. Plínio. Agora, aqui, a gente vai ter uma dificuldade, então, porque, gente, a questão de resíduos sólidos é muito importante, sabe? Eu queria, e eu estava, inclusive, pensando em indicar a Heloísa para ficar junto. Inclusive o Plínio, para ficar também nessa Câmara, sabe? Só uma questão de ordem e talvez de orientação, a Câmara Técnica pode, quando tiver um assunto específico para ser tratado na outra Câmara Técnica, ela pode convidar o membro da outra Câmara para trabalhar na Câmara Técnica específica. Tem outra questão, José, nós estamos fazendo votação. Por enquanto, não é porque uma pessoa está no Recursos Hídricos que não estará em resíduos sólidos. A gente não abriu ainda essa inscrição. Eu tô alvissareira. Tá, então tá bom. Tá, eu estou passando... Alvissareira, você matou a pau, velho. Desculpa aqui a interrupção. Século XIX. Não, então, tá. Adoro. Então agora, tem mais alguém do Recursos Hídricos? A gente já passa para a próxima. Não, calma. Dentro de recursos hídricos, tem alguém que se voluntaria para presidente? Eu quero aclamar o Jorge. Jorge, você aceita ser presidente? Ele já se manifestou que sim, né? Olha, recursos hídricos, tudo bem. Recursos hídricos. Mas nada impede a gente colaborar, eventualmente, em outras câmeras. Obviamente, alguma coisa que tenha. Participaria. Obrigado, Jorge. Relator, obrigado. Por favor, quem se candidata à relatoria? Heloísa, você quer? Você está pensando. Eu posso ficar relatora. Professora Vera, relatora. Ótimo. Grato, professora Vera. Grato. Muito bem. Agora sim, vamos passar para a próxima Câmara Técnica de Resíduos Sólidos. Por favor, quem se inscreve? Eu, Thiago Lira, me inscrevo e já me candidato para qualquer cargo desse da direção aí de presidente ou relator da Câmara Técnica. Combinado. Além do Thiago, quem mais? Fabiana Ramos. Fabiana. Ok. Fabiana. Silvia Gatti. A Maria Silvia. Aqui eu sou Maria Silvia. Maria Silvia. A Maria Silvia é de qual instituição? De qual representação? Eu sou do Unicamp. A do Unicamp. Ah, certo. É que aí eu teria uma orientadora aqui, porque eu realmente não sou uma pessoa que tem atuação nisso, entendeu? Eu vou ter que estudar muito, trabalhar muito, mas eu preciso de uma orientação e acho que Emília, que vocês devem conhecer, pode me dar essa orientação aqui. É por isso que eu estou me candidatando a esta Câmara. Ok? Tá certo. Antes, certo. Era... E eu já indico, assim, o Thiago como presidente, né? Eu acho que vai ser importante ele ficar. E aí faltaria, se ninguém tiver objeção, alguém se candidata a ser presidente, além do Thiago.
Não coloca em votação. Olha, antes disso, havia, quando era saneamento, o Nelson Mateus. Será que ele vai se manter como resíduos sólidos? Estava o Nelson, o Plínio e a Heloísa. A Heloísa já declinou. Então, o Plínio e o Nelson, eu não sei. Sou Pode Nelson. manter meu nome. Autorizado. Pode manter meu nome, Nelson. Nelson, ok. E informo também a vocês que o Carbonari, dos Serviços Públicos, vai participar da Resíduos Sólidos, tá bom? Certo. Sonel, e quem que seria o relator, então? Ou todo mundo, alguém quer se candidata à presidência, além do Thiago? Primeira pergunta. Alguém se candidata? Não se candidata, não havendo outra candidatura, a gente nomeia o Thiago, então fica nomeado o Thiago presidente, pode ser? Isso. E aí, agora, relatoria. Quem que faria a relatoria? Me parece que o Sonelso está se apresentando, Sonelso. Eu diria ou o Nelson, ou eventualmente o Carbonari, que é muito experiente também. Será que ele topa ser relator? Carbonari está na reunião? Tá, né? Tá. Não, Carbonari não está presente na reunião. Ele só fez a sua indicação para que eu registrasse. Aí fica difícil, não está na reunião, se indicar como relator, né? Mas dá também, qualquer coisa muda depois. Agora, hoje já, alguém se candidata a ser relator? A relatoria dessa comissão aí, dessa Câmara de Resíduos Sólidos? Também eles podem tratar isso na primeira reunião da Câmara Técnica e depois nos informar também, né? Exato. Sem problema. É isso, então. Mas ó, a Câmara até aqui com o maior número, né? Tiago, Fabiana, Ramos, Maria Silvia, Sonelcio, o Carbonari e o Carbonari. Não, é só isso. O outro só está faltando o relator, né? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bom. A de recursos hídricos também tem 5, gabaritou. Então, muito bom. Nossa próxima Câmara Técnica é arborização. Arborização. Que aqui é uma das câmaras técnicas também, coração do Conselho, né? Por conta dos embates aí com a arborização urbana. Eu acho que a Tereza, não estando aqui hoje, eu não sei se ela vai conseguir, mas assim, eu imagino que alguém do Resgate Cambuí teria que estar nessa câmara técnica. E a Maria quer entrar, a Letícia quer entrar e eu também quero entrar. Opa, então todo mundo, então. Como que a gente não vai entrar? Me conta, imagina. Então, eu estava aqui, mas eu tô... Deve ter gente que não quer, entendeu? Deve ter gente que não quer, mas quem não quer, tira a calça e pisa em cima, não estou nem preocupada. Só que ou toma um banho frio. Eu achei que você, por estar num congresso, você não ia conseguir se manifestar, né? Mas, então... Não, eu meio escuto lá, meio escuto aqui. Nada impediria, Tereza. Não. E que bom, né? A gente entraria depois. E que bom, né? Sem problema. Que ótimo, graças a Deus, encheu a câmara. A Tereza, os nomes aqui, então, fica... A Letícia, que eu acho que não pôde, acho que ela não pôde nesse horário participar, mas ela quer também. A Letícia, a Maria e eu. Certo, muito bom. Não é pouca coisa, não. Tereza, você fica como presidente? Eu acho que eu prefiro ficar como relatora. Acho que a Letícia pode continuar como presidente, que já está com mais prática, né? Ela tem os documentos, tem o encaminhamento, enfim, eu acho que, a princípio, eu posso ficar como relatora. Depois a gente vê com ela. Tá bom, então. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Como a parte de recursos hídricos, a gente tem as nascentes dentro da cidade, essas nascentes dentro da cidade estão dentro da Comissão Técnica de Matas e Unidade de Conservação ou dentro de arborização urbana, porque nós identificamos algumas nascentes, a gente está plantando nas praças que tem nascentes e áreas que tem nascentes. Só queria saber em qual delas, porque daí eu gostaria de participar dessa especificamente. Ambas. Em relação... Luísa.
Heloísa, olha, a professora Vera e mais, Então, para o mais pessoal que pessoas vão se entende, o pessoal que manifestar. entende aí. Mas eu não aguentei. Os temas, eles são transversais, né? A todas as câmaras técnicas, né? Eu Não, penso mas eu estou assim, especificamente perguntando desse, José Antônio. Assim, olha, qual seria a câmara técnica de arborização ou de mata e unidade de conservação que vão estar tratando das nascentes que existem nas áreas urbanas de Campinas? gente, eu diria, eu apontaria a Câmara Técnica de Matas e Unidade de Conservação, sabe? Será? Nascentes, essa cidade aqui, é uma cidade que enterrou nascentes a vida toda, até agora continua enterrando. Haja Eu visto sei, as notícias entendi, mas eu estou últimas. vendo que a gente tem nascentes nas praças e ruas de Também. Campinas. Então, a quem está cuidando disso está sendo a área de matas. Talvez o pessoal que trabalha com isso possa informar melhor. Vera, é isso mesmo? Olha, na Porque verdade, matas e unidade de conservação é uma coisa bem específica eu em áreas estou grandes. cobrindo, Zé Antônio, sem dúvida, sendo a unidade de conservação, uma nascente sendo uma unidade de conservação, e qualquer mata tem árvore, e nós não estamos falando disso. A unidade de conservação, eu acho que é especificamente o que você está preocupada. Isso. Então, assim, se você está preocupada com nascente, você estaria mais nas de matas e unidades de conservação. É uma opinião da minha parte, estou corroborando o que o Zé Antônio falou. Isso, é a minha Porque a nascente por si só já é uma área de conservação, né, velho? É isso, conceito? Pois é. Isso. Mas ela não é uma unidade de conservação pela lei, né? Ela é uma área de conservação. Não, ela é uma área de unidade. preservação, ela é uma PP, ela é uma área de preservação Mas não é permanente. uma unidade de conservação. Tá bom. Mas é que quando a gente fala de unidade de conservação já é um erro, porque assim, matas e áreas de preservação permanente, áreas de uso ambiental, quer dizer, seria mais nesse sentido das áreas legisladas. Então, eu diria que nascente está nessa CT e não da de arborização urbana, que é mais genérica. Tá, então o problema Desculpa, o problema do piscinão entraria nessa daí também, né? Não, o do piscinão entraria na recursos hídricos, porque é drenagem e Deus que me perdoe. Então, quando vocês forem discutir, vocês me chamam, hein? Mas você vai estar lá nem que a gente não chamasse. Eu não vou ficar na comissão direto, mas vocês podem me chamar. Obrigada. Então, pessoal, agora a gente vai para a Câmara Técnica de Planejamento Ambiental. Por enquanto, se eu estou correta, está o José Augusto, é isso? Isso. José Augusto é de qual representação? Já perguntei uma vez. Acho que é do SEASA, é isso, Mariela? Espera só um pouquinho que eu já verifico. Se não me engano, é SEASA. Zé Augusto está aqui na reunião? Não, ele precisou se ausentar por conta do horário. Ah, tá certo. Se não me engano, é SEASA. Não, não é SEASA. Não é. Olha, embora a Câmara Técnica de Planejamento ela seja central, e como está todo mundo quieto, eu sugeriria da gente falar de matas e IUC para a gente tirar da frente e depois a gente vai para essa Câmara que está um silêncio no ambiente. Isso. Tá bom, mas só informando, o José Augusto é da CAT, tá? Então, vocês querem fazer planejamento depois, preferem matas agora, é isso? Certo. Então, tá bom, aberta a inscrição para matas. Eu me inscrevo e eu acho que Ângela se inscreverá. Sim. Como eu disse, professora Vera, eu vou depois enviar um e-mail, tá bom? Colocando à disposição para quem quiser entrar em qualquer câmara técnica, já me informar, eu já coloco e aviso você. Então, professora Vera, quem mais? A Heloísa. Vamos indicar também, eu gostaria muito de indicar a Ângela aí, tá? Mas ela vai se manifestar, né? Isso, presidente, eu conclamaria sua presença nessa Câmara Técnica, embora seja um excesso, mas o senhor não se manifestou. Não, mas eu vou participar de quase todas. Vocês vão ver só, vou pegar no pé de todo mundo aí, ó. Eu vou participar, sem dúvida. Foi a Câmara Técnica que eu mais militei, porque a outra de licenciamento, né, Tereza? Eu não tenho muita prática com mexer com LAW e tal, sabe? Mas vou estar presente. E vou aprender a mexer com LAW também. Presidente, o senhor está sendo membro ou o senhor vai passar lá?
Eu queria que o senhor fosse membro. Não, eu quero ser membro, mas eu estou achando que eu não precisava me inscrever como membro, mas eu quero ser membro também, sabe? Vou ser membro, sim. Então, Então, José Antônio também. também. Ok, muito bem. Então, aí eu verifico Eu, depois eu, por eu e-mail. queria como me eu- inscrever para essa Câmara Técnica também de matas e unidades de conservação. Tá, Tiago, Ótimo. ok. Alguém se candidata à presidência dessa Câmara Técnica? Eu sugeriria que na Se próxima não- reunião... Ah, não, desculpa, Tiago. Então, se não houver nenhuma inscrição para a presidência, aí eu me inscrevo até a gente eleger um outro nome aí para convocar a primeira reunião, para não ficar parada a Câmara Técnica, né? E se nós não elegemos se não tem um presidente, pelo menos, para dar a primeira convocação, a Câmara Técnica não sai, né? Então, daí eu fico nessa função, se não aparecer ninguém, eu me mantenho, mas se tiver um outro nome, eu abstenho e é isso. Gente, eu quero olha, eu posso coordenar essa Câmara Técnica também, não tem problema, porque, mas eu ia indicar a Ângela, mas não vai ter problema nenhum aqui entre nós, né? Essa coisa da coordenação, relatoria, como funcionou aqui tão bem já até agora, com a Tereza, todo mundo aqui participando, né? Assim, eu me candidaria a ser presidente da Câmara também, se não tiver... Não, relator, quer dizer, relator, porque o presidente seria o Tiago. Isso. E eu seria o relator, né? No caso, se a Ângela se interessar, eu retiro e ela fica. Tá, eu só vou, por uma questão de ordem, eu dei uma olhada aqui no que tinha de registro, né? E a gente tinha uma Câmara Técnica de Preservação das Matas. Aí, depois vocês discutiram e virou uma comissão, então não é Câmara Técnica, só estou corrigindo o nome aqui para ficar bem claro. É uma comissão de matas e unidades, de preservação de matas e unidades de conservação. Bom? Pronto. É só esse comunicado que eu queria fazer a respeito dessa comissão. Agora sim, concluímos matas, então a gente pode voltar para planejamento. Alguém se habilita? Se inscreve? Eu queria falar um pouquinho sobre como é que é essa questão do planejamento, porque planejamento também é um pouco de tudo, né? Mas o que exatamente está no contexto dessa Câmara Técnica, por gentileza? Alguém sabe? Em minha visão, Heloísa, olha, é uma Câmara Técnica muito importante, que não funcionou no outro mandato, né? Mas aqui está, por exemplo, a discussão do plano diretor, da expansão urbana, do planejamento urbano. São temas muito sensíveis, inclusive importantes, né? Porque se não me engano, não sei se é esse ano ou ano que vem, tem revisão do plano diretor, né? Então, é uma Câmara Técnica aí chave também, sabe? E eu acho que a gente vai ter que se desdobrar para poder já aí fazer discussões em relação a isso, né? O atual plano diretor, como ele está, e porque vai ter avaliação do plano, sabe? Nesse sentido, eu tenho que estar nessa Câmara, porque eu estou na comissão Pois é. da Muito consideração do plano obrigado. diretor pelo CONDEMA. Então, não é nenhuma questão de querer, é uma questão de necessidade. Então, eu me candidato a estar no planejamento ambiental para fazer essa ponte também, se dentro do que tiver ao meu alcance. Muito bom. Muito bom É mesmo. que, o presidente, se você me permite uma parte aqui, essa Câmara de Planejamento Ambiental, ela foi inicialmente pensada para ser uma Câmara que trataria de diversos assuntos, né? Inclusive, o que está lá no artigo 61, né? Relativos à fauna. Então, hoje, por exemplo, o CONDEMA não tem uma Câmara que trata sobre a fauna, porque a gente já dividiu essa Câmara de Planejamento quando a gente criou a Câmara Técnica de Saneamento Ambiental, que agora a gente dividiu ela em recursos hídricos e resíduos sólidos. Então, a gente já tirou aqui, por exemplo,
o parágrafo 4º do artigo 61 já não é mais uma competência da Câmara Técnica de Planejamento Ambiental, né? Ela, referente aos programas de gerenciamento de resíduos sólidos, já ficou para outra Câmara Técnica. Relacionados à fauna, deve manter, porque a gente não tem, né? Mas aqui tem alguma coisa também sobre propriamente a questão de controle de poluição, que estava nessa Câmara Técnica, que era de gerenciamento, resíduos hídricos, gerenciamento de resíduos sólidos, era ampla, né? Então, e controle de poluição, então, fica nessa Câmara de Planejamento também, né? Só para dizer que a gente talvez teria que sugerir uma alteração, uma readequação, inclusive, no decreto aqui que cria o nosso regimento interno, que, em tese, o prefeito não pode fazer absolutamente nada a não ser publicar o decreto do que a gente propõe de alteração, como está previsto na lei, que a alteração do nosso regimento interno é uma prerrogativa do CONDEMA. Mas eu me inscrevo para essa Câmara Técnica de Planejamento Ambiental também. Estou vendo aqui, muito importante o que você está levantando, porque, olha, no item 2, né, atinentes ao controle, normatização e fiscalização do meio ambiente, relativas a inovações, tecnologias e ao meio ambiente, referente aos programas de gerenciamento de resíduos relacionados à fauna, opinar ou elaborar diretrizes para a legislação de cunho ambiental, e depois auxiliar o CONDEMA na orientação de razões de acolhimento, proposições de alterações e aperfeiçoamento sobre legislação ambiental quanto aos aspectos formal do mérito. É uma Câmara Técnica muito importante mesmo, sabe? Eu pedi a palavra, posso falar? Sim. Complementando, eu concordo com o que vocês estão falando, presidente e vice-presidente, porque o planejamento ambiental, no meu entender, Heloísa, ele vai atingir a área urbana, rural e a área natural preservada, por exemplo, ou não, no sentido de estar sendo um OC. Então, é o território como um todo. Quando a gente fala de fauna, a gente está falando de área rural, quer dizer, transcende o plano diretor do ponto de vista urbano. Então, é o território inteiro que está em jogo, digamos assim. Muito bom, professora Vera. Bem lembrado. Bom, então a gente tem inscrito o José Augusto, a professora Vera, o Tiago, para planejamento ambiental. Tem mais alguém que gostaria de se inscrever? Pode colocar meu nome também. Tá bom. Aqui eu não vou ficar como relator, nada, por conta eu quero me dedicar a de matas, mas eu vou estar aqui sempre presente. Tá bom. E tem alguém que se candidata a presidente e a relatoria, vocês preferem resolver numa primeira reunião? Acho mais confortável, né? Depois vocês trazem para a gente essa informação. Pode ser. Eu acho que fica mais confortável para as câmaras técnicas. Isso. Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental, então, agora. Que eu anotei aqui, Mariela, Tereza como relatora, o Tiago, membro, a Laís, membro da PUC, e Ângela ficou no seu e-mail. Tá bom, combinado. Até deixei aqui a anotação da Ângela que eu tenho que mandar por e-mail. Então, licenciamento ambiental, a gente também, eu faço a mesma, embora a Tereza já se manifestou como relatora, então vou deixar vocês depois também à vontade quanto à presidência, e depois é só informar para a gente na reunião, não tem problema nenhum. Então, a gente esgotou saneamento, dividiu, matas a gente fez, planejamento, licenciamento, arborização. Câmara Técnica de Arborização. Não, mas a Tereza já se manifestou, né? A Tereza como relatora, Letícia presidente, a Maria como... Feito. Então, agora, deixa eu ver se eu não me engano, a gente fez... Esgotou a pauta. Desculpe, uma questão de dúvida da minha parte. A questão da iluminação pública, ela foi uma câmara técnica que deu um bafafá. Ela vai ser olvidada, esquecida para sempre, ou ela vai renascer do além?
Olha, gente, eu tenho expectativa que ela não fique enterrada. Fizemos até uma resolução que precisa ser votada ainda, aprovada. E o que aconteceu foi que nós não tivemos perna, mas eu mantenho aqui ela como para decidir nas próximas reuniões, mas assim, a gente não pode deixar de lado, né? Porque é uma questão séria e a questão da iluminação pública numa cidade onde as áreas verdes são escassas, como é que fica a fauna se não pensa em iluminação pública, né? Como a iluminação pública afeta essa fauna, né? E a flora também. Então é muito importante, sabe? Heloísa, parece que quer falar, Heloísa. Não, só que eu estava olhando no regimento também, estava falando da comissão de ética, a gente não vai ter, isso depois a gente pode falar depois, mas só para não esquecer, porque está no regimento, não sei se... E só isso, em relação à próxima comissão de ética. Mas eu acho que estamos discutindo a iluminação pública, continuemos nela. Não, aqui... E até a parte de ruído, mas aí fica para mim planejamento também urbano. Né? Isso, Planejamento então. ambiental. Não, a minha sugestão é que a gente decida na próxima reunião já a questão da iluminação pública e comissão de ética, eu não... só se tiver um fato que precisa ser discutido, muito urgente, a gente cria, mas eu sugiro que não se crie agora comissão de ética, não. Essa é a minha sugestão, sabe? Isso, e a de eleitoral, mais próximo do período eleitoral, a gente monta o grupo. Só então votação. O que está no estatuto não é obrigatório? Pode fazer se quiser, ou porque eu sou meio auditora, sabe? Eu sou meio quadradinha. Então, se está lá, a gente tem que cumprir. Se não vai cumprir, a gente tem que dizer por que não, né? Isso foi estabelecido. Caso surja um problema que remeta a essa comissão, a gente cria ela, né? Por estatuto, teria que ser criada para discutir essa questão, né? Por exemplo, um desagravo a um conselheiro, aí tudo bem, mas não vamos ter isso não, se Deus quiser. Mas é que criar depois que as coisas acontecem, a gente pode ter tendencioso, né? Porque houve um problema com o conselheiro, aí você cria a comissão depois, pode parecer tendenciosa a comissão. Se a gente já cria antes, ela é imparcial e pronto. Se está no estatuto, eu não entendo por que não cumprir, mas enfim. Olha, por mim não criaria, mas assim, eu coloco aqui em discussão, o que vocês acham? Todo mundo acha, né? Os conselheiros, conselheiras acham. A Vera está com a mão levantada, Vera? Estou. Eu diria o seguinte, a gente está com, nesse momento, 25 pessoas na reunião, a gente já esteve com 27 ou mais, e a gente tem as comissões que conseguimos realizar com menos pessoas do que tem aqui. Tem gente que é novata e tem gente que não está presente, embora seja eventualmente muito ativa, a começar da minha colega Cristiane da PUC. Então, o que eu diria? Eu diria que seria uma moção que todo mundo lesse o regimento, como a Luísa salientou. Então, na próxima reunião, todos os novos, os velhos, os medianos, lessem o regimento para ter noção de onde estão, do ponto de vista estatutário. E eu diria que não como eu criar agora. A comissão de ética ficaria para a próxima reunião discuti-la, na medida em que essa questão pode gerar problemas que a gente não está imaginando agora, como pode não gerar problema nenhum. E tem muita gente que provavelmente vai querer participar e que hoje não teve tempo, então acho um pouco de afogadilho. Então, eu daria um delay aí para a próxima reunião e conclamaria aos conselheiros que se disponibilizassem a estar nas comissões, já que são conselheiros, sendo que só a nossa amostragem aqui tem 25 pessoas, fora os que não estão. É isso que eu queria dar um tempo para isso se configurar, digamos assim. Não estou de pleno acordo. E parece que o Plínio quer falar, Plínio? Não, José Antônio, eu até informo que a gente está com 15 para 5, né? A reunião ela tem horário e assim, e ele só informou exatamente isso, que ele precisa sair para dar a aula. Ah, tá certo. Bom, acho que a pauta se esgotou, né? Se não me engano. Bom,
É isso mesmo, Mariela, né? Mais um assunto a tratar. É assim, Não. esperemos uma gestão mais, como é que fala assim, de ventos mais favoráveis, de mais força, cada vez mais para a luta, e se for preciso ir para a briga, também que estejamos dispostos e preparados. Que a gente não foge à luta, não. Né? Eu agradeço a todos aqui nessa primeira reunião. Quem não se apresentou ainda, depois na próxima pode se apresentar, e sempre se apresentar, e nas próximas reuniões também, quem não foi empossado, será empossado. Despeço de todos, uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, parabéns a todos. Boa tarde, Isso boa aí. tarde. Tá certo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, prazer por aqui, de conhecer todos vocês, espero vê-los pessoalmente. Eu gosto de reunião presencial, né? Porque a troca é mais intensa, né? Então, vamos em frente, eu espero poder colaborar, né? Que nosso trabalho seja bom para Campinas como um todo, né? Esse é o nosso Obrigada, objetivo. Maria. Muito Né? obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, até a próxima.